formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche o céu. Com grande prazer que nós recebemos aqui nesse local e com muita alegria nós damos abertura a esse congresso. O tema, como todos estão observando e já vem acompanhando, quem sabe por algum tempo, é de identidade da Igreja brasileira e os desafios do reino de Deus. A identidade da Igreja é de suma importância dentro do contexto de história onde nós estamos vivendo hoje, no nosso mundo que tanto busca uma presença de Deus e muitas vezes acaba não encontrando o rumo certo. E nós nos preocupamos com a nossa identidade como igreja dentro do contexto nosso aqui do Brasil. O reino de Deus não precisamos elaborar muito, pois todos nós sabemos da grande relevância que tem para as nossas vidas, não apenas no contexto de igreja, mas no contexto da teologia, no que tange a vida de cada um, no seu viver, no seu contexto. Então é pensando nesses temas que nós juntamos tudo isso, e a nossa proposição para esses dias que se seguem é que nós estejamos fundamentados na palavra de Deus, partindo então desse pressuposto para examinarmos juntos o que é ser igreja dentro desse contexto e ainda prezando para com o reino de Deus. Os seus valores, os seus padrões, a importância que isso tem para cada um de nós. E é pensando nisso, então, que nós estamos dando início nesta noite. Eu gostaria de ler um trecho da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13. Cada um poderá ou seguir junto comigo nas suas Bíblias, ou apenas ouvir atentamente. Jesus está falando um pouco sobre o reino. E ele diz em Mateus 13, a partir do versículo 44, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem esconde depois de achá-lo. Então, em sua alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino do céu também é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. O reino de Deus vale tudo o que nós somos, que nós temos, que nós pretendemos ser. O reino de Deus vale a vida e vale o investimento nosso. Gostaríamos então de destacar também no começo que cada um, ao entrar aqui ou ao se registrar, ao chegar no hotel, recebeu um exemplar desta Bíblia, Almeida século 21. E convidamos a cada um que durante esse tempo que usem esse texto da Bíblia para examinar quais são as suas peculiaridades e para entender um pouco melhor qual é a nossa proposta com essa nova versão. Convidamos as suas observações ao decorrer não só desses dias, mas daqui para frente. É claro, não são sugestões para melhorar o texto, pois quem melhora o texto da Bíblia? Não, eu não gostei quando Jesus disse tal. Não é nada disso. Mas são observações que podem estar nos dando um retorno e nós gostaríamos de ouvir as suas opiniões, que muito vale a todos nós. Gostaria de que todos ficassem de pé. E vamos curvar as nossas cabeças e buscar a presença de Deus logo nesse começo de congresso. Oremos. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, pelo fato, Pai, que nós fomos chamados e escolhidos segundo a tua perfeita vontade.
chamados para sermos salvos e ainda para sermos os teus servos. Obrigado, Senhor, por esse momento agora em que nós podemos nos reunir como igreja, a igreja de Jesus Cristo, Pai. E nós assim queremos entrar na sua presença, convidar o Espírito Santo a desse momento em diante reger tudo o que nós formos falar e dizer e interagir e dialogar e ouvir durante o nosso tempo juntos nesse congresso. Venha dirigir a cada palestrante segundo a sua vontade, venha trabalhar nos nossos corações, que estaremos ouvindo e participando, Pai, das palestras, dos seminários, e que tudo, Pai, seja feito para a honra e glória do seu nome. Colocamos, então, este congresso nas tuas mãos e somos gratos. Gratos por nós podermos realizar esse congresso, gratos, Senhor, por nós sermos os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Como presidente, então, das edições Vida Nova, eu declaro aberto o 6º Congresso de Teologia Brasileira. Que Deus nos abençoe. Amém. Podem assentar. Eu quero, nesse momento, convidar para estar aqui junto comigo e tomando a palavra o meu amigo Marcos Cunha. O Marcos é missionário pela CEPAL, desenvolve uma série de ministérios juntos a esta missão e tem sido um amigo durante esses últimos 2 anos, né, Marcos? Já o 3º congresso que nós realizamos juntos com ele. Estamos honrados com a sua presença, gratos pela sua vida. Que Deus os abençoe. Boa noite. Vou tentar de novo. Boa noite. Melhorou muito. É um prazer e uma alegria estar aqui de novo com vocês. Dizem que quando a gente chama alguém para falar pela primeira vez, ou para estar conosco pela primeira vez, é curiosidade ou interesse. A segunda vez é misericórdia. A gente tenta dar uma segunda chance para ver se ele melhora. A terceira vez é porque virou tradição. E como a Vida Nova é uma editora tradicional, estamos aqui novamente. Meu papel vai ser ajudar a cada um de nós conhecermos aqueles que estarão falando conosco. E eu vou convidar para ocupar esse espaço e para nos dirigir no louvor o pastor, músico, escritor e compositor Atilano Muradas. Ele é conferencista nesta área de louvor e adoração e um dos maiores incentivadores da música brasileira no culto. Ele vai estar conosco, dirigindo o tempo de louvor durante esse congresso, e você vai poder trocar ideias e conversar com ele sobre aquilo que ele já está fazendo para a igreja brasileira. Atilano, Deus abençoe. Legal, uma alegria, uma honra para nós estarmos aqui e queremos realmente que sejam dias muito gratificantes. Nós preparamos 43 músicas para cada momento de louvor e eu creio que nós vamos conseguir cumprir isso tudo até o final. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos cantar ao Senhor. A partir de amanhã estamos com a banda tocando aí. Hoje vamos fazer voz e violão. E eu queria cantar uma canção antiga. Nós vamos cantar muitas canções antigas no nosso congresso. E vamos cantar algumas coisas novas, interessantes, que nós gostaríamos de introduzir, que os irmãos estivessem cantando e levando para as suas igrejas. Uma música que eu gosto muito, chama-se O Time de Deus, de Aristeu Pires Júnior. Bem antiga, eu sei que você conhece. Se não conhece, vai aprender hoje. Amém? Muito interessante. E eu queria que você cantasse cumprimentando o seu irmão, que eu sei que tem gente aqui que já veio no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, agora no 6º congresso, né, e está revendo uns aos outros aí, das igrejas, dos seus estados. Eu queria que você estivesse agora cantando e cumprimentando os seus irmãos. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus
e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço, amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Estar por perto na tua tristeza e na alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Quantos já sabiam essa canção aí? Amém. Quantos? Só esses sabiam? Jesus, eu pensei que já era uma canção antiga. Ou a canção é muito velha e ninguém sabe, nem todo mundo é novo, ou realmente ela não era tão conhecida. Então vamos lá, né? Bom, você não sabe? Vamos aprender então. É muito boa para você cantar lá no início da sua reunião, na sua igreja. É muito interessante. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço, amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Estar por perto na tua tristeza e na alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. De novo, é bom te... Quero te... Bonito. Está por perto na tua tristeza e na alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Será bem mais fácil seguir. Eu queria que você abraçasse seu irmão agora e dissesse: será bem mais fácil seguir. Agora pode orar pela vida dele, amém? Eu vou cantar e você ora pela vida dele, vamos lá. É bom te ver por aqui, no time de Deus, onde podemos cantar pra Jesus e receber dele a luz, oferecer-lhe o louvor que traz à terra o seu trono dos céus. Quero te dar um abraço, amigo, te transmitir o amor de um irmão, te ver louvando aqui sempre comigo, te dar a minha mão. Estar por perto na tua tristeza e na alegria contigo sorrir. Se andarmos juntos com toda certeza, será bem mais fácil seguir. Será bem mais fácil seguir. Começamos bem. Tenho 2 recados rápidos. Você tem a livraria aberta a partir de já. Ela já está funcionando, tem alguns exemplares com quantidade limitada. Você pode correr para fazer os seus pedidos. Calma, não precisa fazer isso agora. Você pode fazer depois da nossa palavra. Um outro recado é que nós estamos transmitindo todo o congresso ao vivo via internet. Então, se você tem alguém que você gostaria que estivesse aqui, mas não pôde estar, você pode passar para ele o site, o link do site da Vida Nova, e lá você encontra um link para você assistir ao vivo o congresso
uma grande parte dele está sendo transmitido. Eu vou pedir agora para o pastor Itamir trazer o nosso preletor desta noite, o nosso amigo professor Paul Freston. Paul Freston. Paul Freston? Paul Freston. Ele é escritor e estudioso, sociólogo na área das igrejas evangélicas brasileiras. Tem 10 livros e mais de 60 artigos sobre temas que tratam sobre relações entre as igrejas e a política. E, apesar de ter esse nome, que todo mundo ficou repetindo, ele é brasileiro. É naturalizado, mas é brasileiro. Nasceu na Inglaterra, mas ele já se naturalizou, mora aqui no Brasil desde 1976 e atualmente ensina no Calvin College e na Universidade Federal de São Carlos. Eu convidei o pastor Itamir para estar aqui à frente orando por esse tempo e aproveitando para orar também pelo pastor Russell Shedd e dona Patrícia. Eles deveriam estar conosco a partir de agora, mas a dona Patrícia teve um mal-estar, teve um problema e está hoje internada no hospital, sofrendo talvez uma cirurgia, com problemas no coração, e nós devemos estar lembrando deles, lembrando dela, orando, para que eles possam estar sentindo a presença de Deus, tomando conta dela nesse tempo. Tem alguma notícia? Ele falou que só depois das 10h30 a gente vai ter notícia. Fala isso. Falei agora com o pastor Sérgio Lourenço, ele telefonou para o hospital do Dr. Shedd, e lá pelas 10h30 nós teremos alguma notícia mais recente. Mas nós vamos orar pedindo que Deus abençoe. Eu gostaria, antes de orar, de só lembrar 2 versículos da Palavra de Deus, porque se refere ao tema, e aí nós vamos orar pelo Paul também. Usando, logicamente, a Bíblia Almeida, século 21. Uma boa propaganda, todos já têm. Atos 28, 30 e 31 diz assim: Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade e sem impedimento algum. Graças a Deus isso aconteceu há muito tempo lá em Roma, e eu espero que cada um de nós estejamos com o coração aberto para ouvirmos com toda a liberdade, sem impedimento algum, sem barreira alguma, aquilo que o Senhor tem para nós durante esses dias. Vamos orar, gostaria que você ficasse em pé e vamos orar pelo Paul, pelo Dr. Shedd e pelos demais preletores. Pai querido, muito obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor tem nos conduzido aqui durante essas jornadas de tão longe, sem problema algum. Nós agradecemos porque podemos nos reunir para te louvar, para orarmos, para termos comunhão e para ouvir o teu desafio para a nossa igreja com relação ao reino de Deus. Queremos ser luzes, queremos ser candeias para iluminar o nosso país nessas trevas tão densas. Suplicamos hoje à noite especialmente que o Senhor fale conosco através do Paul, que ele possa ser usado pelo Senhor para nos desafiar. Também colocamos agora a dona Patrícia nas tuas mãos e também o Dr. Shedd, pedindo sobre eles a tua bênção e a tua sabedoria. Nós nos colocamos livres agora, abertos, sem impedimento algum, pedindo que o Senhor fale conosco através do teu servo, pelo teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite a todos. Quero agradecer o convite e é muito gostoso rever vários conhecidos aqui e, sem dúvida, fazer outros amigos nesses dias. O título da primeira palestra hoje é a realidade histórica e contemporânea da Igreja Evangélica Brasileira. Eu
estava pensando, né, o que falar sobre isso quando, domingo passado, na igreja que eu estive, foi lido Gênesis, capítulo 37, a história de José, o sonhador, que conta seus sonhos para os seus irmãos e consequentemente, os irmãos se zangam. E eu estava pensando que, de certa forma, José é um tipo da igreja evangélica brasileira. José é um jovem muito promissor, cheio de dons, mas ao mesmo tempo ele é mimado, ele é irrealista, ele é insensível, consegue irritar os outros facilmente, ele é ingênuo e, finalmente, ele é arrogante. E, no entanto, esse jovem com tantos defeitos acaba se tornando um grande homem. Se torna um homem responsável, maduro e ético. Uma grande bênção. Mas ele se torna tudo isso só depois de literalmente ir ao fundo do poço e ir à prisão também. Então, me parece que a história de José mostra que há esperança para todos nós. E há esperança até para a igreja evangélica brasileira. E aqui vai um aviso, logo de cara. Eu sou sociólogo. Sociólogo é um tipo de bobo da corte, que fala as coisas que ninguém quer ouvir e ninguém dá bola mesmo que ele é bobo. E eu costumo dizer que eu sou sociólogo profissional e teólogo amador. Amador nos dois sentidos da palavra. No sentido de quem ama, mas também no sentido de quem não faz bem. Então, a teologia, eu sou muito amador. Agora, a minha postura quanto à realidade contemporânea da igreja evangélica brasileira não é, de um lado, triunfalista e nem, de outro lado, desesperado. O que me salva do desespero, isso pode parecer paradoxal, mas o que me salva do desespero é justamente a sociologia. Porque eu acho que o olhar sociológico vê o que a gente menos espera. O olhar sociológico vê os efeitos inesperados. As ideias corretas são importantes, mas não garantem nada. Porque a vida humana, a vida social, é feita em grande parte de consequências inesperadas, imprevistas, melhores ou piores do que a gente esperava. Agora eu quero deixar uma coisa clara no começo. Para mim, a resposta para a má teologia é a boa teologia, não é a sociologia. Cada disciplina no seu lugar. Mas, para mim, a boa teologia precisa ser embasada nas ciências sociais. A boa teologia tem que ter o que eu chamaria um fio-terra. Tem que ter um aterramento. Senão, a teologia fica flutuando acima da terra, sem tocar nela. E assim se torna inútil. Eu diria que o pecado mais íntimo do teólogo é essa tentação de querer flutuar no ar. E a sociologia, as ciências sociais em geral, ajudam
a evitar a constante tentação teológica de dispensar o fio terra. Afinal, o grande princípio cristão é a encarnação. E a encarnação é justamente o fio terra. A sociologia também nos ajuda a moderar as condenações teológicas. Por exemplo, para mim, a teologia da prosperidade é uma grande aberração teológica. Mas sociologicamente, faz toda a diferença do mundo quem está propagando a teologia da prosperidade. Eu tenho muito mais paciência, muito mais condescendência, muito mais tolerância com a teologia da prosperidade propagada para os pobres do que para a teologia da prosperidade propagada para os bons burgueses. Então, para mim, a sociologia ajuda a colocar nos seus devidos lugares as condenações teológicas. A sociologia nos ajuda também a ver que muitas forças evangélicas são também as fraquezas evangélicas. Ou seja, as forças e as fraquezas às vezes decorrem da mesma coisa, das mesmas características. E, portanto, é difícil ter uma sem a outra. E o máximo que a gente pode fazer, muitas vezes, é tomar consciência disso e, na medida do possível, maximizar as vantagens e minimizar as desvantagens. A sociologia nos ajuda também a perceber que não adianta tentar redefinir o mundo evangélico só com as igrejas que a gente gosta. É uma ilusão achar que a gente tem a capacidade de se autodefinir. Nós não temos. Nós não controlamos totalmente a nossa própria imagem. Nós não definimos sozinhos o nosso objeto. As identidades são sempre construídas dialeticamente, em oposição, levando em conta as relações de poder. Deixa eu dar um exemplo disso. A Igreja Universal do Reino de Deus tem poder suficiente para, digamos assim, entre aspas, contaminar toda a imagem evangélica. Mas ela não tem poder suficiente para determinar favoravelmente a sua própria imagem. Muitas vezes nós somos hipernegativos sobre o nosso próprio mundo evangélico, justamente porque somos afetados por essa imagem pública negativa que não controlamos. E assim assimilamos essa imagem acriticamente. A sociologia nos ajuda a descobrir coisas boas e promissoras em lugares inesperados, tanto quanto descobrir podridões em lugares insuspeitos. Feita essa introdução, hoje eu vou falar basicamente da parte sociológica. Amanhã a gente adentra um pouco mais na teologia. A minha justificativa para isso é que depois das 21h não dá para fazer boa teologia. Então hoje vai ser mais análise, a partir das ciências sociais, da realidade do nosso mundo evangélico. E eu quero colocar o mundo evangélico brasileiro em dois contextos. Primeiro, no contexto de outros países, principalmente outros países da América Latina, porque a gente sabe que acontece no Brasil, não acontece somente no Brasil, mas faz parte de fenômenos maiores. E, em segundo lugar, colocar o mundo evangélico brasileiro dentro do contexto de outros mundos religiosos brasileiros, o que a gente pode chamar do campo religioso brasileiro. Hoje em dia, e isso talvez seja surpresa para alguns, a América Latina, de certa forma, é o centro mundial do cristianismo.
Há mais católicos na América Latina do que em qualquer outra região. E há mais pentecostais, provavelmente, do que em qualquer outra região também. E a influência global do cristianismo latino-americano vai crescendo lá fora também, através da emigração de latino-americanos e através do crescente movimento missionário. Mas também o campo religioso na América Latina está mudando rapidamente, resultando principalmente em mais diversidade dentro do cristianismo, mas também em crescente pluralismo não cristão, principalmente na categoria que o censo no Brasil e em vários outros países chama de sem religião. A terceira força, né, religiosa no Brasil são os sem religião, seja o que for isso. A América Latina hoje é única em vários sentidos no mundo. Eu diria que é o único lugar onde a divisão protestante-católico ainda é fundamental. Na Europa, com exceção da Irlanda do Norte, talvez, e na América do Norte, não é mais fundamental. E nas outras regiões recém-cristianizadas, como na África e no Pacífico, essa divisão católico-protestante nunca chegou a ser tão forte. Agora, o que acontece na América Latina hoje é diferente do que aconteceu na Reforma Protestante na Europa no século XVI. Porque a América Latina passa por um processo de diversificação do cristianismo de baixo para cima. E é um processo de baixo para cima, não de cima para baixo, através de uma reforma nacional feita pelo Estado, como aconteceu no norte da Europa no século XVI, e também é um processo de diversificação que não se deve fundamentalmente à imigração de fora, nem a missionários vindos de fora. Eu não sei por que a luz ficou mais fraca aqui agora voltou. A América Latina nasceu sob o signo da cristandade. A cristandade é um conceito territorial e monopolista de um mundo cristão. Mas a América Latina sempre foi uma cristandade precariamente evangelizada e sempre deficiente em termos de clero e estrutura organizacional católica. E esta cristandade católica está sendo penetrada pelo voluntarismo evangélico, mas sem passar primeiro por uma reforma nacional protestante, como aconteceu no norte da Europa. A América Latina também é diferente do sul da Europa, onde basicamente o catolicismo continua predominando no campo religioso, o protestantismo basicamente fracassa, mas ao mesmo tempo a oposição ao catolicismo toma a forma de secularização, de ateísmo e tal. E também é diferente da experiência dos Estados Unidos, onde houve uma colonização plural desde o começo, cada colônia uma coisa diferente, e depois o denominacionalismo instituído, sem igreja oficial. E eu acho que o que acontece hoje na América Latina, que é o crescimento da conversão religiosa, isso ilustra uma das coisas que pode acontecer com a religião na era da globalização. Se você lê muitos autores sobre isso, eles dizem que tem duas coisas que acontecem com a religião na globalização. Uma coisa é o relativismo. As religiões passam a se relativizar cada vez mais por causa do contato cada vez maior, e as fronteiras passam a se diluir. E a segunda coisa é o fundamentalismo, ou seja, bolsões irredutíveis de fronteiras reforçadas, cada qual no seu canto, jogando granadas nos outros.
Mas eu diria que há uma terceira opção, que não é nem o fundamentalismo, nem o relativismo, que é justamente o conversionismo pacífico. Pessoas se convertendo cada vez mais voluntariamente, sem nenhuma força externa, a não ser o convencimento. E as religiões conversionistas têm interesses bem diferentes do fundamentalismo. As religiões conversionistas florescem no pluralismo. O pluralismo é bom para a conversão. A conversão floresce no mundo que é tranquilamente religioso, não no mundo que é defensivamente religioso, e nem no mundo que é secularizado. O que é melhor para a conversão, e, portanto, o que é melhor para as possibilidades evangélicas, não é um mundo defensivamente religioso, nem um mundo secularizado, mas um mundo tranquilamente religioso. Agora, paradoxalmente, o catolicismo latino-americano passa por duas coisas contraditórias. De um lado, o catolicismo latino-americano hoje é o centro do catolicismo mundial. Há mais católicos na América do Sul do que na Europa hoje. Mas, ao mesmo tempo, o catolicismo está sendo erudido pelo crescimento evangélico. Então, o mundo católico se encontra nessa contradição, cada vez mais importante e, ao mesmo tempo, cada vez mais erudido pela concorrência. Mesmo assim, como eu falei, a América do Sul hoje tem mais católicos do que a Europa. Mas a Europa tem 5 vezes mais sacerdotes católicos. Resultado, muito pouco sacerdote para cada católico. Muitos católicos para cada sacerdote, melhor dizendo. E na América Latina, esse número vem piorando. Ou seja, você tem um aumento de seminaristas católicos latino-americanos, mas, por outro lado, caiu assustadoramente o número de missionários católicos vindos da Europa. E, por isso, você tem cada vez menos padres para cuidar dos católicos. Em quase todos os países latino-americanos hoje, o pentecostalismo é a segunda força religiosa. Em alguns países pode ser que seja o sem religião. Nós não temos dados muito confiáveis para todos os países. A maioria das denominações pentecostais hoje são denominações criadas na América Latina, e o pentecostalismo avança rapidamente entre os povos indígenas. Provavelmente esse avanço entre os povos indígenas, por exemplo, nos Andes ou na América Central, reflete a visão desses grupos indígenas de uma autonomia possível no mundo em globalização, rejeitando tanto a assimilação à sociedade nacional e, por outro lado, rejeitando também a ilusão de um isolamento total. Os protestantes, pentecostais e históricos, os protestantes hoje na América Latina provavelmente constituem em torno de 12% da população. Para muitos países não temos dados muito confiáveis, mas isso é uma extrapolação em cima dos dados que temos. 12%, uns 60 e tantos milhões, portanto, de protestantes na América Latina. 2/3 deles são pentecostais. Na América Latina, o pentecostalismo é o mainstream protestante. Não adianta chiar. São Paulo, Rio de Janeiro, Santiago do Chile são capitais mundiais do pentecostalismo. Mesmo assim, alguns autores já falam de uma crise do pentecostalismo. O que seria essa crise?
Primeiro, em alguns lugares se constata uma estagnação numérica. Uma estagnação numérica. Em outros lugares também se constata, pasmem, a falta de prática. No Chile, por exemplo, mais da metade dos pentecostais não vão à igreja, não são praticantes, ou não praticantes frequentes, pelo menos. Ou seja, o nominalismo pentecostal. E a gente achando que era só católico que tinha esse problema, né? Então, a falta de prática. Em terceiro lugar, em alguns lugares, a apostasia. Muita gente saindo, deixando. E a gente dizia o que é? Só tem gente que se converte, ninguém sai. Não, tem muita gente que sai também. Evidência para isso da Guatemala, do Chile, do México, da Costa Rica. Então, esses autores concluem o quê? Concluem que num contexto em que mudar de religião se tornou socialmente aceitável, não custa muito mudar de religião hoje. Antigamente custava, né? Hoje não custa muito. Não há um preço social, geralmente, a pagar. Então, num contexto em que não custa muito socialmente mudar de religião, o catolicismo não consegue mais manter uma alta porcentagem de seguidores nominais não instruídos. Então, o catolicismo vem perdendo essa gente. Mas, ao mesmo tempo, o pentecostalismo, dizem esses autores, o pentecostalismo não consegue virar fenômeno de massas. Por quê? Porque exige demais em termos morais e sociais. É uma religião exigente demais para virar fenômeno de massas. Eu ainda acrescentaria uma outra possível limitação ao pentecostalismo. Eu diria que o pentecostalismo vem perdendo prestígio na medida em que ele vai se mostrando incapaz de realizar transformações sociais. O pentecostalismo é craque em transformações pessoais, mas ele tem se mostrado muito deficiente nas transformações sociais. Bom, e essa tese, então, da crise do pentecostalismo? O que dizer a respeito? Eu diria que não me parece ser bem assim, pelo menos ainda não. Na América Latina como um todo, e sobretudo no Brasil, como a gente sabe, o pentecostalismo segue crescendo fortemente. E quanto à questão de prática, bem, os pentecostais chilenos podem ser não muito praticantes. Mas no Brasil, 86% dos pentecostais vão semanalmente à igreja. Isso é um índice altíssimo. E quanto à questão da apostasia, eu diria que a apostasia muitas vezes é mera fase, principalmente no início da idade adulta, mas depois a pessoa volta. E quanto à questão do pentecostalismo ser muito exigente, eu diria que diariamente surgem formas menos exigentes de pentecostalismo, tanto no sentido social como, infelizmente, talvez moral. O Brasil é, sem dúvida, capital mundial do pentecostalismo. No censo de 2000, havia 73% de católicos, 15,5% de protestantes, dos quais 10,4% pentecostais, ou seja, mais de 2/3 pentecostais, e os sem religião, 7%, 7,3%. Uma outra pesquisa de 2006, feita só em áreas urbanas, deu católicos, olha aí,
57%, apenas 57%. Protestantes, 21%, dos quais pentecostais, 15%. E sem religião, 8%. E eu acho que uma pesquisa do ano passado, do Datafolha, deu mais ou menos católicos 66%, protestantes 18%, sem religião 8%. Os católicos vêm perdendo, com certeza, em torno de 1% ao ano. Cada ano que passa, 1% de menos de católicos. O pentecostalismo hoje é desproporcionalmente dos pobres. Deixa eu esclarecer, antes que alguém me diga, mas eu conheço pentecostais ricos. Claro que existem pentecostais ricos, mas desproporcionalmente os pentecostais são pobres. Mas a população brasileira é desproporcionalmente pobre. Mais ainda, os pentecostais. Tá? Então, o pentecostalismo é desproporcionalmente pobre, de nível educacional mais baixo, urbano e não branco. Ou seja, aumenta a chance de você ser pentecostal se você é pobre, se você tem formação mais inferior, se você é não branco e se você mora numa grande cidade. O catolicismo, por outro lado, é o contrário disso. É mais rural, né? É mais dos velhos, dos brancos e dos mais instruídos. O pentecostalismo se expande justamente nas áreas mais dinâmicas da economia, nas grandes metrópoles do Sudeste e nas fronteiras agrícolas do Centro-Oeste e do Norte. Nas regiões metropolitanas, os pentecostais formam um anel pentecostal em torno do centro das cidades, que é mais católico. Por exemplo, em São Paulo, as áreas centrais de São Paulo, os pentecostais são menos de 5%. Nas periferias chegam a 30%. Bom, e o catolicismo? O que vem fazendo? É claro que não vai assistir de mãos cruzadas, né? de braços cruzados. Mas muda a natureza da identidade pentecostal. Antigamente, ser católico, natureza católica. Antigamente, ser católico era função de ser brasileiro. Brasileiro é católico. Hoje em dia, não é mais uma identidade cultural. Passa a ser uma identidade escolhida e afirmada. Daí os adesivos de carro, né? Sou católico, graças a Deus. Tem que afirmar isso hoje. Como eu falei, os católicos são mais rurais, masculinos, velhos e brancos. Os pentecostais são mais femininos, jovens, escuros e urbanos. Desde o início dos anos 90, a CNBB discute como reagir e basicamente propõe a volta, e há algumas ênfases pré-Vaticano II, mais uma imitação seletiva de métodos pentecostais. Mas o problema é que a mentalidade e a estrutura católicas não ajudam. É difícil para uma igreja que já foi nacional admitir que concorre com as outras. A igreja depende cada vez mais da renovação carismática católica para parar o avanço evangélico. Mas isso parece funcionar mais na classe média e menos nas classes mais baixas. Aliás, é interessante que num survey que foi feito em 2006, 30% dos brasileiros urbanos se diziam ligados, de alguma forma, à renovação carismática. 30% ligados à renovação carismática. É claro que esse dado é totalmente inesperado, porque a gente sabe que tem muita gente na renovação, mas tanta gente assim não. Então parece que
católico carismático virou uma identidade simpática para muita gente, provavelmente ligado à popularidade dos padres cantores, né? Mas, ao mesmo tempo, virou uma identidade simpática, mas não levou as pessoas a voltarem à prática. Então, surge a figura esdrúxula, né, do católico carismático não praticante. É interessante, ainda no Brasil, quase 90% da população se declara cristão. Todas as religiões não cristãs juntas dá 3, alguma coisa por cento. O resto, 7 e poucos por cento, são dos chamados sem religião. Sem religião cobre uma multidão de pecados. Muito poucos deles são ateus ou agnósticos. A grande maioria são crentes em alguma coisa, mas não praticantes institucionais de alguma religião. E é interessante que essa categoria de sem religião vem crescendo rapidamente junto com o crescimento pentecostal. Em 1980, os sem religião eram 1%, agora mais de 7%, hoje talvez 8%. Né? Então, junto com o pentecostalismo, cresce o sem religião. E mais ainda, a distribuição geográfica e social dos sem religião e dos pentecostais é praticamente igual. Você encontra eles desproporcionalmente onde? Nas periferias, nas fronteiras rurais, entre jovens não brancos. Mas tem uma diferença significativa entre os sem religião e os pentecostais. Os sem religião são desproporcionalmente homens e os pentecostais, mulheres. Daí eu concluo que talvez essa categoria de sem religião seja, de certa forma, o equivalente masculino de ser pentecostal para jovens desempregados e subempregados. Talvez seja não uma nova tendência, mas uma opção temporária, de certa forma um luxo de jovens masculinos subempregados e sem família para sustentar. E mais tarde, quando tiver que assumir mais responsabilidades na vida, vão ser conquistados pela domesticidade pentecostal. É interessante que, apesar de serem sem religião, 43% dos sem religião acreditam no diabo. 43% dos sem religião acreditam no diabo. Sabe qual é a porcentagem de católicos que acreditam no diabo? 43%. A mesma porcentagem. Qual é a porcentagem de pentecostais que acreditam no diabo? Ah, você vai me dizer, 111%. Não. É um pouco mais de 80%. Só, quer dizer, que tem quase 20% de pentecostais que não acreditam no diabo. Interessante isso, né? O mundo é muito mais complicado do que a gente imagina. Mas o que chama a atenção não é que 20% dos pentecostais não acreditam no diabo, mas que 80% acredita. Porque é isso que diferencia dos seus pares não pentecostais. E isso é muito funcional, eu creio, para o sucesso pentecostal nas periferias. Uma antropóloga descreve como, no campo da violência urbana, certas interpretações religiosas vêm perdendo credibilidade e outras interpretações religiosas vêm ganhando plausibilidade, principalmente as interpretações pentecostais. Ela diz que a Igreja Católica é percebida como incapaz de tratar das causas da violência urbana. Por outro lado, os pastores evangélicos são percebidos como muito mais poderosos. Ela disse, uma antropóloga não evangélica, os pastores evangélicos, interrompem o fluxo da violência com a palavra de Deus e com o exorcismo. Além disso, outro cientista político sugere que a transição na América Latina da violência
estatal, a violência feita pelo Estado durante os regimes militares, para a violência privatizada de hoje, que essa transição provocou também uma mudança de religião. Porque a Igreja Católica, sendo hierárquica e transnacional, combatia melhor a violência estatal. Eu acho que não há como negar isso. A Igreja Católica combatia melhor a violência estatal. Por outro lado, não há muito como negar que o poder transformador individual do pentecostalismo é mais eficaz contra a violência privatizada. Qual é a relação entre pentecostais e sem religião? Alguns autores dizem que o que está acontecendo é o seguinte: você tem uma transição de católico para pentecostal para sem religião. Ou seja, o pentecostalismo seria apenas um estágio no caminho da secularização. Mas a pouca evidência que temos até agora sugere justamente o contrário. Por exemplo, um survey em São Paulo, em 95, mostrou que o número de pessoas que vão de sem religião para pentecostalismo é 3 vezes maior do que o número de pessoas que vão de pentecostalismo para sem religião. Bom, o que eu falei agora tem mais a ver, digamos, com a questão da quantidade. Mas e a qualidade? Eu sou muito crítico, quem leu alguma coisa minha sabe disso, eu sou muito crítico de muitos aspectos da realidade evangélica, principalmente da sua performance política, né? Sua imagem pública tem sofrido demais na esteira de uma má presença política. Mas, ao mesmo tempo em que a gente constata uma presença altamente criticável nesse nível macro, digamos assim, no nível mais micro, no nível mais da sociedade civil, a gente constata outra coisa. E não sou eu apenas que digo isso. Muitos cientistas sociais têm afirmado a mesma coisa. No nível micro, há essa reavaliação mais positiva da presença evangélica, que é, sobretudo, uma presença pentecostal. Por exemplo, um antropólogo afirma que a suposta alienação pentecostal é precisamente a fonte de mudanças efetivas, porque essa alienação cria comunidades transformadoras que rompem com as identidades sociais comuns. Por isso, ele diz, o pentecostalismo é muito mais eficaz do que as comunidades de base da Igreja Católica. Para os pobres, atrai muito mais os mais pobres entre os pobres, atrai muito mais as mulheres, atrai muito mais os jovens e atrai muito mais os negros. Uma outra antropóloga diz que a religião evangélica é mais eficiente do que o feminismo no combate ao machismo. Ela diz que, por mais que o pentecostalismo pareça ser altamente patriarcal, quando a gente vai além do discurso para olhar os efeitos concretos nas bases da sociedade, a gente constata que o pentecostalismo é um tipo de antimachismo. O pentecostalismo ressocializa os homens, opondo-se aos padrões machistas destrutivos e redefinindo as aspirações masculinas para coincidir mais com as aspirações femininas. Para outro antropólogo, o pentecostalismo representa a emergência de uma nova sociedade igualitária. Na postura agressiva, entre aspas, pentecostal, frente ao espiritismo popular,
O pentecostalismo rejeita a tolerância típica da tradicional ordem social hierárquica. Diz ele, é a linguagem religiosa purificada do pentecostalismo guerreiro que está fazendo a nossa revolução modernizadora. Interessante isso, né? O pentecostalismo guerreiro está na vanguarda da modernização, quem diria? Uma cientista política muito conhecida diz que a religião protestante aponta para o nascimento de uma verdadeira sociedade civil. Diz outro antropólogo que os evangélicos hoje são o movimento que fala de mudança radical de vida de maneira mais convincente. Um dirigente de ONGs, numa entrevista uma vez na Veja, quando perguntado se nas favelas do Rio havia alguma coisa intensa, a não ser a violência e o narcotráfico, respondeu sim, as igrejas evangélicas. No Rio de hoje, ele diz, as igrejas evangélicas são a principal alternativa ao narcotráfico, a principal resistência em termos de construção de identidade, de valores e de respeito pela força da comunidade. Eu podia me alongar mais nesse tipo de comentário. Eu me lembro, por exemplo, de um documentário que eu recomendo a todos. Um documentário chamado Santa Cruz. É feito por cineastas profissionais, não evangélicos, e é um documentário que segue o primeiro ano de vida de uma pequena igreja pentecostal na periferia do Rio. É muito interessante. E tem uma cena nesse filme que uma das pessoas, um membro da igreja, está no meio da rua, na periferia, e ela fala assim, aqui mora a irmã fulana, e ali mora a irmã cicrana, e ali a irmã beltrana, e tal, e tal. Aqui tem muita gente da igreja. É uma pequena igreja pentecostal que tem o nome Casa de Oração Jesus é o General. Fantástico, né? Casa de Oração Jesus é o General. Então ela fala, aqui, né, tem todas as pessoas da igreja. Aí ela diz, e sabe de uma coisa? Por causa disso, essa vizinhança ficou mais tranquila. As pessoas se olham mais, cuidam uma das outras, a violência diminuiu, os homens não bebem tanto, ficam mais em casa, são mais carinhosos com as esposas, né? E por causa disso, os terrenos, é uma invasão, né? Mas mesmo assim tem um mercado, né, de imobiliário lá, por causa disso, os terrenos se valorizaram, porque as pessoas querem vir morar aqui. Outro exemplo, que não é do Brasil, mas de outro país da América Latina. Uma vez eu ouvi o vice-ministro do interior de El Salvador dizer que ele costumava viajar pelos interiores, visitando as comunidades camponesas, e aí ele costumava juntar as pessoas, né, os camponeses, e dizer, bom, estou aqui, eu quero saber quais são os problemas de vocês, quero saber o que vocês estão enfrentando e tal. Aí o que geralmente acontecia é que os camponeses ficavam ali naquele olhar, assim, olhando para baixo, né, se olhando assim, olhando para os pés um do outro e tal. E aí costumava haver aquele silêncio constrangedor, até que finalmente alguém cutucava o vizinho, né, e dizia que hable el evangélico, né, que fale o evangélico. Deixe o evangélico falar. Por quê? Porque o evangélico sabe falar em público. O evangélico sabe olhar na cara do outro, mesmo que quando o outro é um membro do governo. O evangélico aprendeu a falar na igreja e, por isso, sabe falar em público em outros ambientes. Não se intimida
Como diz um sociólogo, falando de evangélicos na América Latina, o culto se transforma numa cultura. As habilidades que são aprendidas na igreja depois podem ser transferidas para outros ambientes, para o ambiente econômico, o ambiente político, o ambiente sindical, o ambiente da vizinhança e assim por diante. E em termos de estatísticas, o que temos sobre as atitudes pentecostais? Com isso eu vou parar e abrir para perguntas. Há 2 anos atrás foi feita uma pesquisa muito interessante sobre pentecostais em comparação com seus pares não pentecostais em 10 países do mundo. Nos Estados Unidos, 3 países da Ásia, 3 da África e 3 da América Latina. Na América Latina foi Guatemala, Chile e Brasil. E essas respostas nos dão algumas dicas de como os pentecostais pensam sobre determinadas coisas. E eu diria que, no todo, as respostas são muito encorajadoras. Por exemplo, as respostas mostram que nos países latino-americanos, os pentecostais são tão desiludidos quanto os seus patrícios não pentecostais, quanto as instituições públicas. Eles desconfiam das instituições públicas tanto quanto os seus colegas não pentecostais. Eles não são tão ingênuos assim, né? Além disso, isso pode ser surpresa, eles são reticentes a respeito de pronunciamentos públicos, políticos, feitos pelas igrejas. Interessante isso. Eles são um pouco mais tolerantes do que seus colegas não pentecostais, mas não muito mais, e muito menos do que pentecostais americanos. E as questões de gênero. É interessante. Em todo lugar na América Latina, os pentecostais são mais favoráveis a líderes religiosas femininas do que as pessoas não pentecostais. Então, se tornar pentecostal torna você mais propenso a aceitar a liderança religiosa feminina. Interessante isso. Questões econômicas. Geralmente, os pentecostais refletem os seus conterrâneos não pentecostais quanto à sua aprovação de uma economia de mercado e na questão se o governo deveria garantir a todos os cidadãos comida e abrigo, ou seja, né, alguma segurança, seguridade social, os pentecostais são tão ou mais favoráveis a isso do que os não pentecostais. No Brasil, 95% dos pentecostais versus 93% da população em geral. E a democracia? Os pentecostais afirmam muito fortemente o valor da democracia, dos processos democráticos. Frisam a importância das eleições multipartidárias honestas. Quando se pergunta se, para resolver os problemas do país, é melhor ter um governo mais participativo ou um líder mais forte, sempre os pentecostais preferem um governo mais participativo. Aliás, no caso brasileiro, pelo menos, os pentecostais são menos favoráveis ao líder forte do que os não pentecostais. Interessante isso. A gente poderia imaginar que, virou pentecostal, vai virar adepto das soluções messiânicas na política. Não necessariamente, tudo indica. Liberdade religiosa. Interessante isso.
uma pergunta se é importante haver liberdade religiosa para as outras religiões, sem ser a minha. Novamente, os pentecostais são tão afirmativos disso quanto a população brasileira em geral. E quando se pergunta se o governo deveria tornar o país um país oficialmente cristão, ou se deveria haver separação de igreja e Estado, os pentecostais rejeitam a ideia de país cristão e favorecem muito mais a ideia de separação de igreja e Estado. Bom, e as questões geopolíticas? Porque muitas vezes se afirma que o crescimento dos evangélicos na América Latina e em outras partes do sul global favorece, digamos, o soft power, né, o poder mole dos Estados Unidos. Ou seja, estaria criando um grupo de pessoas que veem o mundo através dos olhos dos evangélicos de direita nos Estados Unidos, que elegeram 2 vezes George Bush. Segundo esse survey de 2006, nada disso. Os pentecostais americanos, sim, 72% apoia os esforços, a pergunta foi, você apoia os esforços dirigidos pelos Estados Unidos para combater o terrorismo? 72% dos pentecostais americanos disseram que sim. Na América Latina, só em torno de 1/3 dos pentecostais disseram que sim. E, grande surpresa, no Brasil, no Chile e na Guatemala, os pentecostais são menos favoráveis à guerra ao terrorismo do que os não pentecostais. Então, virar pentecostal na América Latina não te torna mais propenso a apoiar a agenda da direita norte-americana. Eu vou parar com isso, porque, além do mais, a gente começou tarde e o tempo está ficando escasso. Mas eu não sei se nós temos alguns minutos, pelo menos, para perguntas. Quem é da organização aqui? Temos até quando? 15 minutos. Então, nós temos 15 minutos para perguntas. Eu não sei se tem um microfone para perguntas, alguma coisa assim. Temos. Está funcionando? Tá, então, levanta a mão, por favor, se quiser fazer uma pergunta. Levanta bem alto em direção a ele, porque ele que tem que saber. Boa noite, doutor Paul. Eu queria saber, se o senhor pode ajudar a gente, se são confiáveis essas estatísticas oficiais, e quando eu falo em oficial, eu estou pensando em IBGE, quanto à quantidade dos ditos católicos, se são de fato católicos praticantes, ou se essas estatísticas elas estão falando de uma globalidade que envolvem aquelas pessoas que apenas dizem que são por uma tradição e uma questão histórica. Veja bem, o IBGE, no censo, pelo menos, o IBGE não pergunta sobre prática, pergunta sobre identidade, certo? O que você se considera? Então, nesse caso, no ano de 2000, 73% da população respondeu: sou católico. Não cabe ao IBGE determinar se é bom católico ou não, né? A gente sabe de outras pesquisas que o índice de prática é muito mais baixo, muito mais. E que, em termos de praticantes,
o catolicismo não se distancia muito dos evangélicos, né? Parece que ainda está um pouquinho na frente, mas não muito. Pelo menos isso na prática autodeclarada. Isso é outro problema, porque você pergunta pela prática, a pessoa responde, mas ninguém está olhando para ver se vai ou não, né? Mas isso é a deficiência de todas as pesquisas, né? Então, é claro que nós temos que fazer uma distinção. Veja bem, essa questão de prática é um problema notório para o catolicismo na América Latina. É importante a gente se perguntar se é um problema porque é o catolicismo ou se é um problema porque é a América Latina. Porque a mesma crise de prática que aflige o catolicismo na América Latina, aflige o protestantismo em alguns outros lugares do mundo. Então, eu acho complicado a gente pensar que, bom, por ser católico, obviamente não vai ser muito praticante. Não é bem assim. O catolicismo é diferente em lugares diferentes. E o protestantismo também. E nós já vimos que até o pentecostalismo pode, ao longo do tempo, criar um alto número de não praticantes, que mesmo assim continuam se considerando pentecostais. Então, nada garante a prática. São outros fatores sociais. Então, eu acho que não é a questão da doutrina da igreja ou nada disso, mas são outros fatores que influem muito mais no índice de prática. Outra pergunta. O senhor diz que tem o Sem Religião, a terceira força na América Latina e aqui no Brasil um grande número, e tem um número de 8% sem religião. Pelo que eu tenho lido, eu gostaria de saber se o irmão tem algum dado. Esses sem religião, eles são pessoas, uma grande maioria, ou um bom número melhor, são pessoas que saíram de igrejas evangélicas ou comunidades evangélicas, que se frustraram, não foram atendidas e elas se afastaram das igrejas, que fazem parte desse 8%, que não são nem ateu nem agnóstico. Eu queria saber se o senhor tem algum dado a respeito disso. Bom, agora colocaram uma capinha nisso. Eu peço desculpas pelo incômodo antes, então. É o seguinte, essa categoria de sem religião, a gente sabe pouco, na realidade. O que sabemos é que uma porcentagem relativamente pequena desse grupo é de ateus e agnósticos, de verdade. Alguns desses ateus e agnósticos podem ser ex-evangélicos, como alguns dos outros sem religião podem ser ex-evangélicos. Eu citei uma pesquisa que mostrou que você tinha um certo trânsito, né, das igrejas evangélicas para esse grupo de sem religião. Mas você tinha um trânsito 3 vezes maior no sentido inverso. E, claro, é possível uma pessoa fazer o trânsito várias vezes, eu suponho, né? Eu acho improvável que o grosso desse grupo, que hoje deve estar em torno de 8% da população, seja de ex-evangélico. Eu acho que não tem tanta gente assim para ser isso, né? Mas, de fato, você tem uma certa porcentagem. Então, eu acho que o que é bom a gente ter plena consciência é que você tem, hoje em dia, o que os estudiosos chamam de trânsito religioso, né? Que vai daqui para ali e tal. Você tem gente indo em todos os sentidos possíveis. E isso inclui as igrejas evangélicas. Então, as igrejas evangélicas recebem gente, mas também perdem gente. Não adianta negar. Certo? Às vezes perdem pessoas que nasceram na igreja e às vezes perdem pessoas que vieram e não ficaram. No grosso,
obviamente as igrejas estão recebendo mais gente do que estão perdendo, porque senão não estariam crescendo. Mas o fato é que mesmo assim perde. E uma coisa que a gente pode pensar aí é qual é o efeito disso. Se essa perda se torna significativa, pode danificar bastante a imagem pública. Né? Você passa a ter muita gente cínica a respeito das igrejas evangélicas, desiludida. Né? Suponho, deve ser muito mais difícil uma pessoa dessas voltar de novo. Né? Se converteu e depois se desconverteu, foi para outra coisa, é mais difícil voltar. Porque experimentou e não gostou. E se esse grupo ficar muito grande, isso pode passar até um efeito negativo sobre a capacidade reprodutiva, digamos assim, das igrejas como um todo. Então, isso é uma coisa para a gente levar em conta. Eu queria saber, professor, se o senhor conseguiu fazer alguma observação sobre a elevação de escolaridade entre as igrejas pentecostais. Só uma colocação, nos anos 90 aumentou muito o número de faculdades particulares, né? Claro. Incremento de 200% mais ou menos, incluídos aí o curso de teologia, que foi reconhecido pelo Ministério da Educação. Algumas faculdades, mesmo sendo pentecostais, recebendo o curso de teologia reconhecido, agora abrem mão de uma teologia mais conservadora, diríamos fundamentalista, para uma teologia da neortodoxia até para o liberalismo teológico. Como é que o senhor observa isso? Já conseguiu observar? Eu acho que nós temos poucos dados sobre isso ainda, porque, por exemplo, esse processo em 2000 ainda não tinha o volume que tem agora. E eu acho que, primeiro, a questão de pentecostalismo, ou mesmo igrejas evangélicas em geral, e educação. É claro que a gente tem que pensar como interpretar esse dado. Né? Quer dizer, o dado é que, quanto mais baixo no nível de escolaridade, maior a probabilidade de ser evangélico. Quer dizer, o grupo religioso, que é o inverso disso, é o espiritismo kardecista. Né? O espiritismo kardecista tem uma porcentagem alta de gente com formação universitária e a porcentagem ínfima de pessoas sem primeiro grau completo. Né? Então, mas como interpretar isso? Porque uma possibilidade é que justamente tem mais gente se convertendo nesses meios e mesmo assim a conversão ajuda a elevar o nível de escolaridade da pessoa. Por exemplo, nós sabemos, e esse documentário Santa Cruz que eu citei mostra uns exemplos disso. Quer dizer, tem gente que aprende a ler na Bíblia, né? Na igreja. E depois que aprendeu a ler a Bíblia, aprende a ler outras coisas. E com isso melhora de vida, consegue um emprego melhor e assim por diante. Então, quer dizer, a conversão pode desencadear uma série de consequências. Por outro lado, tem um outro processo que pode dizer que a elevação social e escolar de pessoas que já são evangélicas pode também levar a uma perda. Ou seja, a gente sabe que tem gente que sobe e sai, né? Mas que transborda, né? Então, vai para a universidade e perde a fé, né? Então, em certos meios, isso ainda acontece bastante. Em outros meios eclesiásticos, menos do que antigamente. Porque já, claro, a igreja vai criando algumas defesas contra isso e ter um volume de pessoas é melhor, porque aí dá para eles se conversarem e se cuidarem mais. A questão de seminários modificando o seu currículo para ter o aval do MEC, eu acho que é uma coisa que precisa ser muito mais estudado. Porque é uma coisa que pode ter efeitos muito
muito sérios. Eu não teria muito ainda hoje a dizer a respeito disso. A gente pode imaginar alguns cenários possíveis, mas também a gente pode imaginar a elaboração de algumas defesas. Eu sei que existem outras perguntas, mas você pode fazer diretamente para o professor. Nós vamos encerrar o nosso tempo aqui hoje e amanhã voltaremos às 8 horas. Vamos estar todos juntos aqui. Eu quero pedir que você continue orando por Dona Patrícia, Dr. Shed, por todo o tempo que vamos ter aqui. Deus os abençoe e que você agora pode dar um grande abraço no corintiano, no gremista, no cruzeirense que tem ao seu lado. Boa noite. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, sua glória enche